Pessoal, aqui são questões um pouco mais avançadas de laje. São, na verdade, 3 questões, salvo engano, para quem quer se aprofundar um pouco mais no assunto. Para quem não quer, só o primeiro bloco de exercício já é suficiente. Aqui nós temos questões um pouco mais aprofundadas. Veja bem, a primeira delas é o seguinte: a laje de concreto armado retangular de dimensão 5 por 12 representada em planta da figura, está engastada ao longo dos bordos superior e esquerdo, simplesmente apoiada ao bordo inferior e direito. Está submetida a uma carga total uniformemente distribuída de 6 kN por metro quadrado. A tangente de 60 graus é aproximadamente 5/3. A reação dos bordos da laje, calculadas com o momento de charneiras plásticas, aproximadas por retas inclinadas a partir dos vértices com ângulos de 30, 45, 60 ou 90, conforme a NBR 6118, respectivamente, para os bordos esquerdo, superior, direito e inferior, são. O que ela quer aqui? Qual é a reação em cada uma das vigas? Maravilha! Teoria das charneiras elásticas. Engaste e engaste, dois do mesmo gênero, 45 graus. Engaste e apoio, 60 graus para o engaste, 30 para o apoio. A mesma coisa, engaste e apoio, 60 para o engaste, 30 para o apoio. Aqui, apoio, apoio, apoios iguais, então, 45 graus. Apoio, apoio, engaste, engaste, são apoios do mesmo tipo. Por isso, tanto aqui quanto aqui, 45 graus. Criei figuras geométricas. Se eu sei que a carga é uniformemente distribuída de 6 kN, eu vou aproximar tangente, porque eu preciso saber essa dimensão x, y e h. Ora, 45 graus, tangente de 45, h sobre x, tangente de 45 a gente sabe que é 1. Tangente de 60, opa, tá aqui, ó, é h de novo, só que sobre y. Se eu sei que tangente de 60 é 5/3, eu sei que y é igual a 3/5 de h, x é igual a h, então eu já sei qual é a distribuição, já que x mais y é igual a 5. Faço a substituição, chego que h é 3,125, consequentemente h é igual a x e y vale 3/5 de h. Tenho todas as dimensões, só calcular cada uma das áreas. Ora, A1 vezes a carga de laje dividido por 12, que é o comprimento dessa viga, é a viga da esquerda, que foi a primeira que foi pedida, 14,84. No mesmo raciocínio, área 2, dividido pelo comprimento da viga superior, mesmo raciocínio da direita e inferior. Chego em todos os resultados, 14,9, 8,9 e 5,6. 5,55. Você vê que as aproximações que foram feitas resolvem muito bem a questão, gabarito letra C. Uma outra questão da UFLA. De acordo com a 6118, a reação de apoio das lajes maciças retangulares com carga uniformemente distribuída, carga uniforme, pode ser calculada de forma aproximada a partir do traçado das charneiras. Para a laje da figura seguinte, considere. Veja, considerações importantes. Não continuidade de lajes, se não há continuidade, são todos apoios. Carga uniformemente distribuída sobre a laje, então aqui já está G, carga permanente, carga distribuída, 5 kN por metro quadrado. Hipótese de viga de concreto, seção de 20 por 40, simplesmente apoiada no pilar. Cálculo empregando valores característicos, não preciso de fatores de combinação de esforços. Peso específico do concreto, 25 kN por metro cúbico. E ele fala o seguinte, que G mais Q da laje já é 5 kN por metro quadrado. Então, esse 25 kN por metro cúbico é o peso específico do concreto para as vigas de seção 20 por 40. E daí ele faz algumas afirmativas e pergunta para marcar V ou para marcar F. Vamos bater em uma por uma. Ora, primeiro, a carga na laje P, carga P na laje, é igual a 5 kN. Então, traço aqui, ó, todos os ângulos são de 45. Todo mundo tem apoio igual, simplesmente apoiado. Faço área 1, tanto para a viga de cima quanto para a viga de baixo, 3,75. Área 2, tanto para a viga da esquerda quanto para a viga da direita, 3 vezes 1,5 dividido por 2, acho 2,25. São as áreas de influência para as vigas superior e inferior, A1, esquerda e direita, A2. Calculando então a reação em V1, que é essa viga, e em V2, que é a viga de baixo, V1, V2, a mesma reação. V3 e V4, também a mesma reação, pelo mesmo princípio,
acho esses valores. Então, a reação de apoio da laje nas vigas 2 e 3 são, respectivamente, 469, 375. V. Essa daqui a gente não consegue ver agora. Próxima. A reação de apoio nas vigas 2 e 3 são, respectivamente, 5,88, 3,75. Errado. Falso. A reação de apoio na laje da viga 4 é igual a 3,25. Na viga 4, 3,75. Falso. A área de influência na laje da viga 2 é igual a 4,70. Viga 2 é essa viga aqui de baixo. A área A1, 3,75. Portanto, falso, não é 4,70. Faltou uma. A reação total em kN na extremidade superior do pilar 3 é igual a 22 kN. Veja, olha só, como é que eu faço isso? Pilar 3 está bem aqui no canto, olha. Ele recebe tanto a viga V3 quanto a viga V2. V3 e V2 estão descarregando no pilar. Se eu pego o V2 para analisar, tá aqui, ó. Eu já tinha visto que a reação em V2 é 4,69. 4,69. Só que tem o peso próprio. A viga tem 20 por 40 vezes 25, tem 2 kN. Então, é uma viga biapoiada. A reação vai ser V2 mais 2, que é o peso. Então, é 4,69 mais 2, vezes L sobre 2, que é o vão dividido metade para cada lado, 13,38. Só que eu tenho a viga V3 que também se apoia no pilar P3. Essa viga tem 2 kN por metro de peso próprio e 3,75 de reação da laje. Para calcular a reação no pilar, reação da laje mais peso próprio vezes o vão dividido por 2. Chego em 8,65. Somando, 22. Verdade, 22. Gabarito VVFFF. E a última questão aqui, questão também complexa, da UFLA sobre lajes, diz o seguinte, que um lançamento estrutural é conveniente dispor as vigas sob ou abaixo das paredes, para que elas de fato recebam sua carga. Entretanto, a solução nem sempre é possível, sendo adotado o apoio das paredes diretamente na laje. Nem sempre, mas pode ser feito. Nesse caso, a ação proveniente das paredes deve ser considerada no cálculo das lajes, havendo basicamente duas situações. Situação 1. As cargas das paredes sobre lajes armadas em duas direções. O que eu vou fazer? Eu vou considerar que a ação da parede é distribuída uniformemente em toda a laje. Então, se eu tenho uma laje aqui que é armada, óbvio, a relação entre o maior e o menor lado é menor do que 2, ela é armada em duas direções. Se eu tiver uma parede nessa direção, eu pego o peso total da parede e divido por toda a laje, como se estivesse em toda essa laje. Agora, a situação não é a mesma quando eu tenho uma laje, uma parede sobre uma laje armada em uma direção. Nesse caso, eu tenho que ver. Se a laje for paralela ao menor vão, significa que a laje vai ser... Desculpa, se a parede for paralela ao menor vão, significa que a parede vai ter a mesma direção da armação da laje. Então, considera-se simplificadamente que a área de ação da parede é uma área de largura igual a 2/3 de Lx. Lx é o menor vão. Agora, se ela está perpendicular ao menor vão da laje, ou seja, ela está no sentido do maior vão da laje, eu vou considerar nesse caso que a ação da parede é uma carga pontual na viga. Agora vamos para a questão. Primeiro ela falou que isso de fato são considerações que são utilizadas em projeto. Agora ela traz a questão. Diz o seguinte, as paredes possuem 14 centímetros de largura, são feitas de um material com peso específico aparente igual a 13 kN por metro cúbico. Então aqui eu tenho duas paredes, dois trechos de parede, 14 centímetros de espessura, a altura cada uma está aqui, comprimento cada um está aqui e peso está aqui. Considere que a laje indicada na figura a seguir é de concreto armado. Falou o peso específico do concreto com 10 centímetros de altura. Opa, falou a espessura da laje. Sujeita a uma ação permanente adicional, ou seja, além do peso próprio e além das paredes, de 1 kN por metro quadrado. Pode ser o piso, o revestimento. E uma ação decorrente do uso, carga de ocupação, 2 kN por metro quadrado. Determine o valor das cargas características, P, G mais Q, a serem consideradas no cálculo de lajes, tanto na reação da região A, não achurada, e B, área achurada. Está aqui as alternativas de resposta.
Primeiro, essa laje, ela vai ser, preciso definir, armada em uma ou duas direções. Depende da relação entre os vãos. Então, Ly sobre Lx é igual a quanto? Ly sobre Lx é igual a 420 dividido por 175. Ora, 400 dividido por coisa que é menor que 200, certamente vai ser maior que 2. Se isso é maior que 2, vai ser uma laje armada em uma direção. Laje armada em uma direção. Significa que essa direção de armação vai ser a menor dimensão, Lx. Então ela vai ser armada nesse sentido. Ora, segundo aquela regrinha que nós tínhamos, laje armada em uma direção, se a parede for paralela à armadura, e aqui a nossa parede está paralela à direção principal, eu vou considerar que essa carga da parede está distribuída em um trecho que é equivalente a 2/3 do próprio Lx. Meu Lx vale 1,75. E as outras áreas? As outras áreas é como se não estivesse parede. Maravilha! Então vamos lá. Ly sobre Lx, 2,4, laje armada em uma direção. Então ela é toda armada na direção das retas. Qual que é a carga da parede? Carga da parede é nada mais do que o seu volume vezes peso específico. Peso específico do material, 13. E o volume? Bom, espessura de 14, comprimento de 60, altura de 2,80. Espessura de 14, comprimento de 55, altura de 1,20. Maravilha. Isso tudo dividido por quê? 2/3 de 1,75, 2,09. Então aqui eu tenho, e aqui 2/3 é a área de influência, desculpa, é o lado de influência, e o comprimento de influência 1,75. Então isso daqui tudo é o quê? A área de influência da parede, que é 1,75 vezes 2/3 de 1,75, ok? E o que é tudo em cima? É o peso total no meu numerador, peso total da parede, e embaixo do denominador, área de influência dessa parede na laje. Portanto, o carregamento que essa parede faz na laje, vejam, 2,1, 2,09 kN por metro quadrado, naquela faixa B. Perfeito? Na faixa A não tem influência. Agora sim, ficou fácil. Área da faixa A, eu tenho peso próprio do concreto, que eu já sei, que é o GPP, o concreto tem 25 kN por metro cúbico, 10 centímetros de espessura, 2 kN por metro quadrado. G1, carga adicional permanente, que carga de ocupação, chego a 5,5 kN por metro quadrado na parte A, nessas áreas aqui. Para dimensionar elas, 5,5 kN por metro quadrado. Já na parte B, entra a parede com uma carga de 2,09 kN por metro quadrado, portanto, 7,79. Gente, na aproximação aqui ficou um pouco diferente, mas 5,50, 7,6 aproximadamente, gabarito letra D. Perceberam que é um pouco mais aprofundado, mas assim você resolve essas questões de laje praticamente todas. Beleza? Espero que tenham aprendido, principalmente consigam acertar na hora da prova.